Recado da Office. Ler? Ler. É difícil ler por causa dos garranchos. Mas você tenta o seu melhor. Hey, obrigado por sua ajuda mais cedo. Pessoal, o apoio de vocês significa muito pra mim. Mas, por mais difícil que seja dizer isso, vocês sozinhos não podem fazer meus problemas magicamente irem embora. Eu quero ser uma pessoa melhor. Pedro, já é meia-noite e 35. Amanhã é domingo, velho, relaxa. Eu não quero mais ser medo. E para isso acontecer, eu tenho que ser capaz de enfrentar meus erros. Eu vou começar a fazer isso agora. Vou ser bem clara. Isso não é problema de ninguém além de mim. Mas se vocês nunca mais ouvirem de mim, se quiserem saber a verdade, entrem na porta ao norte desse recado. Vocês merecem ao menos saber as coisas que eu fiz. Isso foi tudo o que ele escreveu. Perigo, elevador perdendo energia. Estabilidade, cabo de comprometimento, fudeu. Ok. E a criança morreu. Not the war gone through. Ok. Chegamos no True Lab. Registro número 1. Então é isso. Hora de fazer o que o rei me pediu. Eu criarei o poder que libertará todos nós. Eu manipularei o poder da alma. E agora começa a Deep Web. Registro número 2. A barreira é mantida por poder da alma. Infelizmente, tal poder não pode ser recriado artificialmente. O poder da alma pode ser derivado apenas de algo que já viveu. Então, para criar mais, teremos que usar o que temos disponível agora. As almas dos monstros. Registro número 3. Mas extrair a alma de um monstro vivo requer um poder incrível. Além de não ser prático, tal processo iria destruir aquele ao qual a alma pertence. E diferente das persistentes almas dos humanos, a alma da maioria dos monstros desaparece imediatamente após a morte. Se houvesse um jeito de fazer a alma de um monstro persistir também. Número 5. Eu consegui. Usando as planilhas, eu consegui extrair algo das almas humanas. Eu acredito que isso que dá às suas almas o poder de persistir após a morte. A vontade de viver, de alterar destinos. Vamos chamar esse poder de determinação. Elevador sem energia, porta central, isso é tudo que você pode ler. Essa porta está trancada, a gente tem que ir por aqui. Tem que ir por aqui. Fala, piote. Asgore pediu a todos fora da cidade por monstros que haviam caído. Os corpos chegaram hoje. Ainda estão em coma. E logo todos se tornaram poeira. Mas o que será o que acontece se eu injetar determinação neles? Se suas almas persistirem após falecerem, então a liberdade pode estar mais próxima do que imaginávamos. Vai fazer genocida em outra live, cara. Número 9. As coisas não vão bem. Nenhum dos corpos se tornou poeira. Então não posso coletar suas almas. Eu disse às famílias que eu retornaria a poeira dos falecidos para os funerais. As pessoas estão começando a me perguntar o que está acontecendo. O que eu faço? Um bilhete no lugar, é difícil ler tudo. Halo caiu dentro, isso é tudo que pode ler, ok? Junte-se à diversão. Ai.
Chave vermelha encaixa perfeitamente, ok. Primeiro interruptor ligado. Aqui é sala de controle. Número 12. Nada acontece. Eu não sei o que fazer. Vou continuar injetando tudo com determinação. Quero que isso funcione. Um dos corpos abriu seus olhos. Eu já sei que uma das chaves está aqui, então vou pegá-la agora. Chave amarela, beleza. E peraí. Parece uma cama confortável. Deitar-se nela? Sim. Eu sei um easter eggs na cama. Seria esse que eu tô fazendo agora? Olá, olá. Que é isso? Isso aí. Isso é um pênis! Ok, não. Parece um. Oh, o fantasma espermatozoide me cobriu e fez carinho. Tá, falou. Um monte de flor dourada, não é? Precisaremos de um recipiente para conter as almas dos monstros quando a hora chegar. Afinal, um monstro não pode absorver as almas de outros monstros. Assim como um humano não pode absorver almas humanas. Tendo isso. E quanto a algo que não é nem humano e nem monstro? Experimentos com o recipiente falharam. Não parece ter sido muito diferente dos casos controlados. Que seja, eles são chatos de manusear mesmo. As sementes ficam grudando em você e não soltam mais. Esse bicho é desgraçado, velho. Esse bicho vai ter pesadelo. Mas a lenda do Gibraldinho vive. Rezar? Ah, tá, deu certo. Tá frio, a chave azul tá na geladeira. Número 15, parece que essa pesquisa não chegou a lugar algum. Mas pelo menos tivemos um final feliz? Eu mandei as almas de volta para o Asgore e retornei o recipiente ao seu jardim. Eu liguei para todas as famílias e eu disse que todos estavam vivos. Vou mandá-los para casa amanhã. Eu pulei algum registro, né? Eu acho. Aqui. É, número 14. Todos que haviam caído acordaram. Eu pulei esse registro. Eles estão andando e conversando como se nada tivesse errado. Eu pensei que eles estavam prestes a morrer. E aí, né, devolveu as almas pro Ezra. Não, 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 não!
Quem tá fazendo o registro é a Alphys, cara. Ok, para, chega. São registros da Alphys, cara, esses aí. Tipo, todos os problemas psicológicos que a Alphys tem é tudo carregado por culpa. Eu vou fazer a parte do True Lab e quem não entendeu, manda as perguntas que eu vou explicar, beleza? Jesus. Tá porra esse ataque, hein? Registro número 4, eu estive pesquisando sobre humanos para ver se encontro informações quanto suas almas. Acabei me bisbilhotando pelo castelo e achei essas fitas estranhas. Acho que Asgore não as assistiu, e acho que nem deveria. A chave amarela eu já peguei. Vamos lá, vamos tirar as fitas. Gori, acorde. O que é, amor? E por que está com uma câmera na mão? Shh, quero gravar sua reação. Gori, querido, qual é o meu vegetal favorito? Cenouras? Certo? Não, meu vegetal favorito é da mamãe. É da mami. É da mami o nome do vegetal original. É da mamãe, trocadilho. Entendeu? Volte a dormir, querida. Não, ainda não. Agora, se eu fosse um cachorro, que raça eu seria? Eu não sei, minha vida. Que tipo de cachorro você seria? Eu seria uma luda pomerânia. Você está meio animada para ter essa criança. Sabe, se continuar fazendo piadas assim, um dia poderá se tornar uma comediante famosa. Bem, Vamos deitar. Agora só pra explicar, o pessoal que acha que o Sans é o único que faz trocadilhos, não. A família tá no sangue da família Dreamer, os trocadilhos. vamos lá, Tori, essa foi engraçada. Eu sei, só estou te provocando. Boa noite, querido. Boa noite, minha vida. A diferença é que a família Dreamer gosta de trocadilho. O Sans, ele é zoeiro. Essa é a diferença. Fita 2. Ok, Pedrinho, tudo pronto? Tô pronto. Faz sua cara medonha. Não. Espera. Eu esqueci a tampa da lente. Que? Você não vai fazer de novo? Vai. Para de me enganar. Opa, como vai, Pedrinho? Sorria pra câmera. Dessa vez eu peguei você. Deixei a tampa na lente de propósito. Agora você tá sorrindo por motivo nenhum. Quê? Sim, eu lembro. Quando tentamos fazer torta de baunilha pro papai, né? A receita dizia que elas tinham pétalas amarelas. Mas nós escolhemos a flor amarela errada sem querer. É mesmo. Aquelas flores fizeram ele passar muito mal. Eu me senti tão horrível. Nós fizemos a mamãe ficar tão preocupada. Eu devia ter levado na brincadeira, que nem você. Mas... por que lembrou disso agora? Desligar a câmera? Ok. Eu não gosto dessa ideia, Pedrinho. Que?
Não, não tô não. Meninos crescidos não choram. É, você tem razão. Não tem nada sobre guerra no True Lab? Na dica de nada, cara. Não, eu confio em você, Pedrinho, sempre. Isso, seremos fortes. Vamos libertar todo mundo. Eu vou pegar as flores. A garganta tá implorando por arrego, hein? Pedrinho, consegue me ouvir? Queremos que você acorde. Pedrinho, tenha determinação. Você não pode desistir. Você é o futuro dos humanos e monstros. Pedrinho, por favor, acorda. Eu não gosto mais desse plano. Não, eu disse que confiava em você. 6, certo? Só precisamos pegar 6. Vamos fazer isso juntos, certo? É isso aí! Peraí, deixa eu botar ponto salva que eu tô com pouco HP. Só que muitíssimo pouco HP por causa daquele último bicho dos 10 dentadas. Só vai recuperar o HP, pronto. Tá, ok, vamos lá. Seguinte, vocês querem que eu explique o True Lab agora ou querem esperar eu terminar o True Lab? Diz aí. Máquina de estação de determinação e status inativa. Ah, tem que ligar os ventiladores, caramba. Esqueci disso. Tipo, eu posso explicar essas dúvidas pra vocês sobre o True Lab. Eu vou terminar o True Lab primeiro, porque aí, tipo, pode ajudar, né? Tá, esse registro eu já vi. Registro número 11. Agora que Mettaton ficou famoso, ele nunca mais fala comigo. Aí vocês ligam isso com os diários do Mettaton, tá? Exceto para me perguntar quando eu vou terminar seu corpo. Mas eu temo que se eu terminar o corpo dele, ele não vai mais precisar de mim. Então nunca mais seremos amigos. Sem dizer que sempre que tento trabalhar nele, eu começo a ficar suando. Se eu não ligar os ventiladores, não ia limpar a névoa lá da outra sala. Seguinte, gente. Deixa eu terminar tudo. Aí eu vou responder. Eu vou fazer uma ação só de responder perguntas, beleza? Tipo, ó. Isso vai facilitar. Eu vou terminar tudo isso aqui. E no final eu vou fazer um intermission. Tipo, deixar uma tela só de câmera e chat. E vou focar em responder as perguntas de quem ficar até o final, ok? Eu vou responder todas as dúvidas. Porque eu consegui responder relacionadas ao jogo. Que vocês tiverem e lá no final. Então quem ficar no final vai ter a chance de eu poder responder suas dúvidas. Então, show. Esse bicho é perturbador, velho. Olha como foguete. Olha como já tô pulando pela sala. Ele apoia seu corpo amorfo derretido em você. Corpo amorfo, corpo sem forma. Acariciar. O pior que nem é música, esse aqui é o cachorro respirando, velho. É o amálgamo respirando esse barulho. Você faz carinho indecisivamente. Amálgamo parece estar satisfeito com tudo isso. Endogênia está contente. No design do amálgamo, explicando, amálgamo já é uma coisa que, tipo... São coisas que se mesclaram, sabe? É um amálgama.
São coisas mescladas. O nome real da criatura é endogênia. Só que amálgama é porque você não sabe muito bem o que ele é, então por enquanto só chama de amálgama. E eu tô respondendo perguntas quando eu falei que ia responder lá no final. Ei, Pedro, queimou largada foda. Registro 19. As famílias ficam me ligando pra me perguntar quando todos virão pra casa. Vamos lembrar pelos registros. A Alphys pediu os corpos de monstros que iam morrer pra ela fazer pesquisa de determinação. Ela injetou determinação nesses corpos. Esses corpos acabaram que eles não morriam e acordaram. Só que os corpos eles começaram a derreter e se fundir e virar criaturas não mais monstros, viraram algo tipo... Viraram umas bizarrices. E a Alphys ficou desesperada, porque ela não sabia o que fazer, porque ela não conseguia mais extrair a alma de determinação, e eu tô respondendo as coisas, velho. Eu vou responder no final, vamos lá. Eu nem atendo mais o telefone agora. Registro número 20. Asgore me deixou 5 mensagens hoje. 4 sobre todos estarem furiosos, e uma sobre uma xícara de chá que ele achou que se parece comigo. Ok. Valeu, Asgore. Registro 21. Eu passo todo o meu tempo num depósito de lixo agora. É meu elemento. Eu peguei a chave verde já? Peguei. Falta só azul. Ah, esse é triste. Gente, esse aqui eu vou responder agora, tá? Vocês lembram lá em Snowdin, lá em Snow que a gente enfrenta o Snowdrake? A gente ri da piada dele, ele fala... risadas, tá vendo, pai, eu tava certo. Aí a gente vai até lá no hotel, e tem um comediante no hotel, que ele fala que a esposa dele morreu, e o filho dele, depois que ficou sem a mãe, queria ser um comediante, o pai falava que ele não ia ter sucesso, e ele fugiu de casa, depois que a mãe dele morreu. Pois é. Here. Peraí, checar. Amálgama. Ataque menos 12, defesa menos 15. Parece estar se perdendo. Snowy. Não, a Alphys passa tempo no lixão. É tipo um passatempo dela. Piada. Você conta um trocadilho ruim sobre neve. Sua expressão começa a mudar. Eu não tô atacando, cara. Eu lembro... eu lembro... Quando você entende essa parte, ela é muito pesada. Rir. Você ri. E continua rindo. É tão engraçado que ainda ri. Lágrimas escorrem do seu rosto. O quê? Você não fez isso. Snowy. Você conta trocadilho ruim sobre neve, sua expressão muda mais. Obrigada. Esse amálgama é o que sobrou da mãe do Snowdrake. Sério. E, gente, não é culpa da Alphys, cara. A Alphys não queria fazer isso. Ela se acalmou completamente. Você venceu. Não consigo nem fazer piada nessa parte, cara. Eu falei que a parte do True Lab tem umas cenas profundamente incríveis. Escapar do True Lab é chato. Mano, já passei o interruptor. É, eu falei que essa... Eu falei que ia ficar pesado. Vocês não sabiam dessa? E ainda Dia das Mães, nossa, ficou pior ainda, né?
Fica muito pior quando a gente tá vendo essa informação no Dia das Mães. Pá, parece que isso controla a energia do elevador. Ligar? Sim. Ei, parem! Eu trouxe um pouco de comida pra vocês, ok? Desculpe por isso. Eles ficam meio levados quando não são alimentados na hora. Ah, enfim. A energia caiu. E eu estive tentando trazê-la de volta, mas parece que você esteve um passo à frente. Isso provavelmente é só uma inconveniência pra você. Mas eu agradeço por ter vindo aqui pra me ajudar. Não tinha uma batalha secreta com o Gaster? Isso aí é mito, cara, não existe. Existe fan games contra o Gaster. O Gaster não é oficialmente um personagem que você enfrenta no jogo. Ele é um personagem que você pode acabar... Acho nem o Gaster. Você pode encontrar sprites do Mystery Man no jogo em certa condição. Talvez não voltasse mais. Mas não por causa desse pessoal aqui ou algo assim. Eu só estava preocupada que eu ficaria com medo de contar a verdade. Que talvez eu fugisse. Ou fizesse algo. Covarde. Ela tá falando de suicídio. Eu suponho que te devo uma explicação. Como deve saber, Asgore me pediu para estudar mais sobre as almas. Durante os experimentos, eu isolei um poder chamado determinação. Eu injetei em monstros prestes a morrer para que suas almas persistissem após a morte, mas tudo deu errado. Entenda, diferente dos humanos, os corpos de monstros não possuem matéria física para suportar concentrações de determinação. Seus corpos começaram a derreter e perderam toda a sua fisicalidade. Em pouco tempo, todas as cobaias haviam derretido e se fundindo daquele jeito. Ao vê-los assim, eu soube que não podia contar às suas famílias o que tinha acontecido. Eu não podia contar a ninguém sobre isso, não importando o quanto todos me perguntavam. Eu estava com medo de trabalhar mais sabendo que tudo o que eu havia feito até então eram falhas terríveis. Mas agora eu me sinto diferente quanto a isso tudo. Eu vou contar a todos as coisas que eu fiz. Vai ser difícil. Ser honesta, acreditar em mim mesma. Estou certa que terão momentos que eu vou ter que me esforçar. E que também terão momentos que vou cometer outros erros. Mas sabendo no fundo que tenho amigos que me apoiam, sei que será muito mais fácil ter coragem para seguir em frente. Obrigada. Vamos lá, pessoal. É hora de todos irem para casa. Ou seja, todos os amálgamos vão retornar às suas famílias, mesmo não sendo mais os mesmos monstros. Registro número 8. Escolhi um recipiente. Chouriço. Não contei a Asgore ainda, pois quero surpreendê-lo. No centro do seu jardim há algo especial. A primeira flor dourada que cresceu antes de todas as outras. A flor do mundo exterior. Ela apareceu um pouco antes da rainha ir embora. Me pergunto, o que acontece quando algo sem uma alma ganha vontade de viver? A primeira flor cresceu no jardim. Vocês estão ligados? A flor sumiu. Respondo agora? Trim. É uma voz que você nunca ouviu antes. Eu vou responder isso no final, sobre essa flor. Já faz muito tempo. Não faz?
Calma, essa flor não é uma flor ainda. Depois eu vou falar sobre essa primeira flor do jardim. Mas você me fez bem. Graças a você, tudo está em seu devido lugar. Pedrinho, te vejo em breve. E agora estamos direto pra rota do final. Peraí, eu tô aqui. Não, tem que passar o elevador, não é? Oh shit, here we go again.